Então, aqui foi a adição e subtração, e agora vamos para a multiplicação. E aí, na multiplicação, pessoal, o que é que a gente vai fazer? De início, a gente não vai se preocupar muito com a vírgula, né? Só depois que a gente obter lá o resultado. Aí é que a gente vai e analisa, tá certo? Mas de início, quando vocês forem fazer a multiplicação, vocês olham como se fosse uma multiplicação de números sem vírgula, tá certo? A ideia aqui é essa. Aí, por exemplo, uma questão que às vezes a DMTech ela coloca bastante em algumas provas, né? Só pedindo o resultado de uma multiplicação de números decimais, né? Então, aqui ele já diz para você o que é que você tem que fazer. Ele quer o resultado da multiplicação de 1,5 por 4,1. Então, aqui é o que? Vocês vão multiplicar 1,5 por 4,1. Vocês não precisam se preocupar em ficar vírgula abaixo de vírgula. Aqui, nessa questão de multiplicação e divisão, não existe isso, tá certo? Só na adição e subtração. Aqui vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. O 4,1 em cima ou embaixo, tanto faz, tá certo? E aqui a gente vai fazer a multiplicação como se fosse 15 vezes 41, tá certo? De início a gente esquece aí essas vírgulas. E aí a gente faz a multiplicação do 1 aqui, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1, pula uma casa. Faz 4 vezes 5, que dá 20, vai a 2, né? 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Tá certo? De início vocês fazem essa multiplicação assim. Soma normalmente, tá certo? Aqui fica 5, aqui fica 1 e aqui é 6. Aí agora, depois que você obtém o resultado, é que você analisa a questão das vírgulas. E como assim analisar a questão das vírgulas? Você olha para as duas parcelas e vê quantos números tem ali depois da vírgula. Você contando com a primeira parcela e a segunda. Quantos números nós temos ali que está depois da vírgula? Contando de cima com o de baixo. Seriam quantos? Isso. São 2 números, né? Então, a ideia é essa, olha. Se você sabe que depois da vírgula você tem 2 números, então aqui no resultado final, você vai ter que ter 2 números depois da vírgula também. Tá certo? Porque aqui nós temos 2 números. Então, onde é que eu vou posicionar a vírgula? Vocês acham que eu vou colocar na onde? Isso mesmo. 2 números depois da vírgula. Então, no resultado, a gente vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu quero que o meu resultado também tenha 2 números depois da vírgula. Certo? A ideia é essa. E aí deu 6,15. O Meet ele tem essa limitação, né? De 1 hora. Acho que é 1 hora de aula, parece. Você tinha perguntado alguma coisa, não foi, Maria? Na hora que estava... Bem na hora que caiu. Isso. Você pode também fazer essa análise sem considerar a vírgula ali. Pronto, estamos todos, né? Então, beleza, olha. Deu 6,15 e aí a pergunta é: 6,15 é maior que 6,21? Aí, vamos lá. Vamos fazer essa análise aqui, ó. Quando vocês forem fazer essa comparação, isso, né? Ele já não é maior que 6,21 ali, tá certo? Então, essa questão aqui já está errada, tá certo? E aí, vejam só. Sempre que vocês forem comparar, né, números decimais, eu vou colocar aqui em outra cor,
Então, veja, olha, a gente quer comparar 6,21 e 6,15, certo? Aqui é um parênteses aí que eu vou fazer com vocês. Então, sempre que vocês forem fazer essa análise, vocês observam. Esses números têm a mesma parte inteira, que é o 6, né? Tem a mesma parte inteira. Aí, já que eles têm a mesma parte inteira, você olha para a parte decimal, tá certo? A parte decimal aqui, um é 21 e o outro é 15. Quem é maior, 21 ou 15? Isso. Então, como o 21 é maior, então, esse daqui é maior, tá certo? Vocês fazem assim. Se eles tiverem a mesma parte inteira, que nesse caso tem, que é o 6, né? Aí vocês vão fazer análise na onde? Na parte decimal. O que tiver a maior parte decimal, pronto, vai ser o maior número, tá certo? E aí vocês já fazem essa análise. Agora vejam só, se vocês tiverem números decimais, vamos supor que fosse assim, olha, 3,21 e 6,15, quem seria maior aqui nesse caso? As partes inteiras são diferentes. Isso, quem seria o maior? 6,15. Por quê? Porque esses dois números, eles têm a parte inteira diferente. Como a parte inteira é diferente, e aí vocês analisam o quê? A parte inteira. A que for maior, vai ser o maior número, certo? Nesse caso aqui, essa é a maior. Então, nós temos essa análise dessa maneira. A Edna ia falar alguma coisa, não foi? Só que o áudio não apareceu. Não foi, Edna? Outro exemplo, pessoal, só para aproveitar, né, essa questão, é o seguinte, olha, muitas pessoas também se confundem em análises desse tipo. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha, 6,3 e 6,25. Quem é maior? Ah, sim, entendi, Eda. Né? Muitas pessoas, pessoal, acabam se passando em saber aqui quem é o maior. Por quê? Porque vê, beleza, tem a mesma parte inteira, tem, tá certo? Que é 6 e 6, né? E aí, quando tem a mesma parte inteira, a gente analisa a parte decimal. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos 3 e aqui nós temos 25. Aí a pessoa já pensa, ah não, 25 é maior que 3, então esse daqui é que é o maior. Só pelo fato de 25 ser maior que 3. Mas nesse caso não, pessoal. Nesse caso, é importante que vocês igualem as casas decimais, tá certo? Como esse daqui tem duas casas decimais, né, se tornando ali, que é o 25, né, tem duas casas. Então aqui, para você fazer a comparação, se você tiver dificuldade, você iguala também. Então você coloca aqui um zerinho no final, beleza? Pode. É justamente essa ideia que eu falei aqui para vocês, né? Isso. Por isso, Isso, justamente. Né? É como eu falei, você pode retirar o zero do final, mas também você pode acrescentar no final, que não vai alterar nada, tá certo? Então é por isso que aqui o 6,3 ele é maior, né? Justamente porque na verdade a gente não tem ali um 3, a gente tem um 30, né? Comparando com o 25, a gente tem um 30. Então nesse caso aqui, né, 30 é maior do que 25. Então por isso que esse número aí ele é maior, tá certo? Muitas pessoas acabam se confundindo nessa comparação, justamente por esquecer de que você pode colocar um zerinho ali no final, sempre que você precisar, tá certo? Então a questão está errada, né? Para ser verdade tem que satisfazer ali as duas condições e vamos para frente.